A tarde de sábado em Campinas estava quente, com o sol de fevereiro brilhando forte sobre as calçadas do centro histórico. As ruas movimentadas do bairro Cambuí exalavam o aroma de pastel frito e caldo de cana das barracas de feira. Crianças corriam entre as bancas de frutas, enquanto vendedores ambulantes anunciavam suas mercadorias com vozes potentes. Era o tipo de dia comum, cheio de vida e cor, onde nada de extraordinário costumava acontecer. Mas naquela tarde, algo estava prestes a mudar para sempre a vida de um policial militar e sua filha de 7 anos. Sargento Roberto Almeida caminhava pela Avenida Moraes Salles de mãos dadas com sua filha Isabela. O uniforme havia sido trocado por roupas civis, uma camisa polo azul e calça jeans, mas sua postura ainda carregava a autoridade de quem passara 15 anos servindo a corporação. Alto, de ombros largos e pele negra que brilhava sobre o sol paulista, Roberto era conhecido no batalhão como um homem justo, porém cauteloso. Alguém que nunca tomava decisões precipitadas, que analisava cada situação com olhos treinados para detectar perigos invisíveis aos outros. Ela, por outro lado, era pura energia e curiosidade. Seus cabelos crespos estavam presos em tranças coloridas com miçangas que tilintavam a cada pulo. Ela usava um vestido amarelo estampado com girassóis e seus olhos castanhos brilhavam com aquela inocência que só uma criança de 7 anos poderia ter. Para ela, o mundo ainda era um lugar cheio de possibilidades mágicas, onde todo ser vivo merecia amor e uma segunda chance. Ela perguntava sobre tudo. Por que o sinal de trânsito tinha 3 cores? Por que o cachorro-quente se chamava assim se não tinha cachorro de verdade? Por que algumas pessoas dormiam na rua enquanto outras não? Roberto respondia pacientemente a cada pergunta, aproveitando aquele tempo precioso com a filha. Desde que se separara da mãe de Isabela há 2 anos, esses momentos juntos se tornaram ainda mais sagrados. Ele trabalhava em turnos dobrados para garantir que ela não sentisse falta de nada, mas sabia que o que ela mais precisava era de sua presença, de sua atenção, de saber que o pai estaria ali sempre que ela precisasse. Enquanto caminhavam pela calçada larga, passando por lojas de roupas e lanchonetes, Isabela parou abruptamente. Sua mão pequena apertou os dedos do pai com força e Roberto seguiu o olhar dela. Ali, encostado no portão de ferro de um terreno abandonado, estava um vira-lata de porte médio. O cachorro tinha pelo caramelo misturado com manchas pretas, orelhas caídas e olhos que pareciam carregar o peso de 1000 tristezas. Uma corrente grossa prendia seu pescoço a uma barra de ferro enferrujada. Ao lado dele, uma placa de papelão amassado tinha as palavras escritas com caneta preta irregular. R$30, cachorro agressivo. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele tipo de situação. Cães abandonados, muitas vezes maltratados, deixados à própria sorte por donos irresponsáveis. Alguns se tornavam realmente perigosos devido aos abusos sofridos. Outros simplesmente carregavam a fama sem merecê-la. Mas como saber a diferença sem arriscar? Como oficial de polícia, ele havia visto de tudo. Cães treinados para brigas ilegais, animais usados por traficantes para intimidar rivais, cachorros abandonados que desenvolviam raiva e atacavam crianças desavisadas. Isabela soltou sua mão e deu um passo à frente. Roberto imediatamente a puxou de volta, colocando-se entre ela e o animal. Isa, não, disse ele com voz firme mas gentil. A gente não sabe nada sobre esse cachorro, pode ser perigoso. Mas Isabela não estava ouvindo. Seus olhos permaneceram fixos no cão, que havia levantado a cabeça ao perceber a presença deles. O animal não rosnou, não mostrou os dentes, não fez qualquer movimento ameaçador. Simplesmente olhou para a menina com aqueles olhos profundos e cansados, como se estivesse pedindo algo que não conseguia expressar em palavras. Pai, Isabela sussurrou, sua voz carregada de uma emoção que fez o coração de Roberto apertar. Olha como ele está triste, olha a corrente no pescoço dele,
Está machucado. E estava. Roberto notou então as marcas vermelhas ao redor do pescoço do animal, sinais claros de que a corrente estava apertada demais há tempo demais. Havia feridas abertas em uma das patas dianteiras e as costelas do cachorro eram visíveis sobre o pelo sem brilho. Isabela, eu sei que você tem um coração grande, mas nem todo mundo pode ser salvo, Roberto começou, usando o mesmo tom que empregava para explicar por que nem todos os problemas do mundo tinham soluções fáceis. Esse cachorro pode ter sido maltratado, pode ter desenvolvido problemas comportamentais. A placa diz que ele é agressivo. A gente precisa ser inteligente. Mas pai, Isabela insistiu, virando-se para encará-lo com lágrimas começando a se formar nos cantos dos olhos. E se estiverem mentindo? E se colocaram isso na placa só porque ninguém quer ele? Todo mundo merece uma chance. Você mesmo me ensinou isso. Roberto fechou os olhos por um breve momento. Ela estava usando suas próprias palavras contra ele. Quantas vezes ele havia dito exatamente isso? Quantas vezes ele falara sobre justiça, sobre não julgar as pessoas pela aparência ou pelos rótulos que a sociedade colocava nelas. Ele mesmo, como homem negro na polícia, havia enfrentado preconceitos incontáveis. Havia sido parado por colegas que não o reconheceram fora de uniforme, tratado com suspeita em lojas caras, seguido por seguranças em shoppings. Ele ensinara a Isabela a nunca julgar um livro pela capa, a sempre procurar a verdade por trás das primeiras impressões. E agora ela estava pedindo que ele aplicasse essa mesma lógica a um cachorro abandonado. Papai, posso comprar esse cachorro? Isabela perguntou, sua voz pequena, mas firme. Ela colocou a mão no bolso do vestido e tirou uma nota de R$ 20 amassada. Sua mesada da semana. Eu tenho dinheiro. Eu posso cuidar dele. Por favor. Roberto congelou. A pergunta ecoou em sua mente como um tiro. Não era apenas sobre um cachorro. Era sobre confiança. Era sobre acreditar que havia bondade escondida sob superfícies ásperas. Era sobre dar a alguém ou algo uma oportunidade que o resto do mundo havia negado. E era sobre ensinar sua filha que compaixão sem sabedoria poderia ser perigosa, ou que sabedoria sem compaixão era frieza. Ele olhou novamente para o cachorro. O animal havia se aproximado o máximo que a corrente permitia, suas patas traseiras tremendo levemente. Roberto, com anos de experiência lendo linguagem corporal, tanto humana quanto animal, estudou cada detalhe. As orelhas não estavam para trás em posição agressiva. A cauda não estava rígida. Os músculos não estavam tensos para um ataque. Se havia algo na postura daquele cachorro, era submissão e esperança desesperada. Isa, Roberto começou, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Se a gente fizer isso, vai ser uma responsabilidade enorme. Cachorro não é brinquedo. Precisa de comida, de veterinário, de carinho todos os dias. E se esse cachorro realmente tiver problemas, a gente vai precisar ter paciência e talvez gastar muito dinheiro com tratamento. Você entende isso? Isabela assentiu vigorosamente, as miçangas em suas tranças fazendo barulho. Eu prometo, pai, eu vou cuidar dele, vou dividir minha comida, vou dar água, vou escovar o pelo dele, por favor. Roberto suspirou fundo. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Mas quando olhou nos olhos da filha, cheios de compaixão pura e inabalável, ele percebeu que não podia simplesmente dizer não. Não sem ao menos tentar descobrir a verdade. Tá bom, ele disse lentamente. Mas primeiro a gente precisa descobrir quem deixou ele aqui. E vamos levar ele num veterinário antes de trazer para casa. Combinado? O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi tão brilhante que Roberto sentiu o peito aquecer. Ela jogou os braços em volta do pescoço dele. Obrigada, papai, obrigada! Você é o melhor pai do mundo! Roberto abraçou a filha de volta, mas seus olhos permaneceram no cachorro. Havia algo naquele olhar canino que o inquietava.
Não era ameaça, era reconhecimento. Como se o animal soubesse exatamente o que estava acontecendo e estivesse escolhendo confiar, apesar de tudo o que havia sofrido. E naquele momento, Roberto Almeida tomou uma decisão que testaria tudo o que ele acreditava sobre justiça, redenção e segundas chances. Os dias seguintes foram uma mistura de investigação e preparação. Roberto não era o tipo de homem que fazia as coisas pela metade. Se ia trazer aquele cachorro para casa, precisava saber tudo sobre ele primeiro. Deixou Isabela com a avó enquanto voltou ao local onde o animal estava acorrentado. Desta vez, trouxe consigo água e um pedaço de pão. O cachorro aceitou ambos com uma delicadeza surpreendente, lambendo a mão de Roberto com gratidão antes de recuar respeitosamente. Conversando com comerciantes locais, Roberto começou a montar o quebra-cabeça. O dono do bar da esquina, seu Mário, um homem de uns 60 anos com barriga proeminente e bigode grisalho, forneceu as primeiras pistas. Esse vira-lata aí pertencia ao Fábio, o entregador de gás. Aquele maluco perdeu o emprego, começou a beber demais e deixou o bicho para trás quando foi despejado. Dizem que o cachorro mordeu alguém uma vez, mas eu nunca vi nada. O Fábio é que era agressivo, batia no bichinho quando estava bêbado. A informação fez o sangue de Roberto ferver, abuso, negligência. E depois, o animal carregava a culpa pelos traumas que o dono lhe causara. Era uma história que ele conhecia bem demais, só que com pessoas. Quantos jovens negros da periferia eram rotulados como perigosos simplesmente porque a sociedade os empurrara para situações impossíveis? Dona Cleusa, a senhora que vendia tapioca na barraca em frente, ofereceu outro pedaço do quebra-cabeça. Esse cachorro salvou o filho da vizinha uma vez, sabia? Tinha um homem estranho tentando pegar o menino quando ele voltava da escola. O cachorro se colocou entre eles e rosnou até o homem ir embora. Mas todo mundo esquece disso. Preferem lembrar da vez que ele mordeu o Fábio. Mas isso foi porque o desgraçado estava chutando ele. Roberto anotou tudo mentalmente. Um padrão estava emergindo. O cachorro não era agressivo por natureza, era reativo. Defendia-se quando atacado, protegia quando necessário, mas não iniciava violência gratuitamente. Isso mudava tudo. No terceiro dia, Roberto finalmente conseguiu localizar Fábio Henrique Costa, o antigo dono. Encontrou-o em uma pensão barata nos arredores de Campinas, um lugar que cheirava mofo e cerveja velha. Fábio tinha cerca de 35 anos, mas parecia 10 anos mais velho. Olhos vermelhos, mãos tremendo, a aparência de alguém que havia desistido da vida. O cachorro? Fábio riu amargamente quando Roberto perguntou. Aquela desgraça me causou mais problema do que ajuda. Comia demais, latia demais, mordia quando não devia. Me livrei dele assim que pude. Se alguém for trouxa de pagar R$ 30 por aquilo, problema deles. Roberto sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz calma. O senhor batia nele? Fábio desviou o olhar. Às vezes o bicho precisava de disciplina, não é da sua conta. Abandono e maus tratos a animais são crimes, Roberto disse friamente, sua voz carregando o peso da autoridade. Eu poderia te prender agora mesmo. Então prende, Fábio retrucou com desdém. Vê se eu me importo, minha vida já está acabada mesmo. Roberto não prendeu Fábio naquele dia, mas fez questão de registrar um boletim de ocorrência. Queria tudo documentado. Queria que se algum dia questionassem sua decisão de adotar aquele cachorro, houvesse provas claras de que o animal era vítima, não vilão. Com todas as informações coletadas, Roberto levou o cachorro a uma clínica veterinária. A veterinária, doutora Paula Mendes, uma mulher jovem de cabelos cacheados e sorriso gentil, examinou o animal com cuidado. Desnutrição, desidratação, feridas infectadas, traumas emocionais. Ela listou, sua voz tingida de tristeza. Mas nada que não possa ser tratado com paciência e amor. Quanto à agressividade, ela olhou para Roberto com seriedade. Eu fiz todos os testes comportamentais. Esse cachorro não tem um pingo de violência nele, a não ser quando se sente ameaçado diretamente. É um caso clássico de animal traumatizado que precisa reaprender a confiar.
Roberto sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Então ele pode conviver com uma criança? Com supervisão inicial, sim. Na verdade, crianças podem ser terapêuticas para cães assim. Elas não carregam a mesma energia ameaçadora que adultos, especialmente adultos homens, que podem lembrar o abusador. Doutora Paula sorriu. Você está fazendo uma coisa incrível, sargento. Esse cachorro merece uma segunda chance. Quando Roberto finalmente trouxe o cachorro para casa, agora limpo, medicado e usando uma coleira nova cor de laranja, Isabela estava esperando na porta. Ela havia passado os últimos dias preparando tudo. Com a ajuda da avó, montou uma caminha improvisada com almofadas velhas, separou uma tigela de água e outra para comida, e até desenhou um cartaz de boas-vindas com giz de cera. Bem-vindo, amigo! O momento em que o cachorro entrou no pequeno apartamento foi mágico. Ele parou na soleira, farejando o ar, seus olhos percorrendo cada canto como se não pudesse acreditar. Isabela, instruída pelo pai a se mover devagar, ajoelhou-se e estendeu a mão. Oi, ela sussurrou. Você vai morar aqui agora, com a gente. Você está seguro. O cachorro aproximou-se lentamente, cheirando a mão dela antes de lamber seus dedos suavemente. Então, para surpresa de Roberto, o animal deitou-se aos pés de Isabela e descansou a cabeça sobre as patas, como se finalmente permitisse a si mesmo relaxar pela primeira vez em meses. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E me conta nos comentários, você já salvou algum animal abandonado ou conhece alguém que fez algo parecido? Adoro ler suas histórias e elas inspiram outros membros dessa comunidade incrível. Agora, vamos continuar com a jornada de Roberto e Isabela. As primeiras semanas foram um processo de ajuste para todos. Roberto estabeleceu regras claras e Isabela nunca deveria ficar sozinha com o cachorro sem supervisão, pelo menos não ainda. Ela não deveria fazer movimentos bruscos ou gritar perto dele. E mais importante, ela precisava aprender a ler os sinais do animal. Orelhas para trás significava desconforto. Cauda entre as pernas era medo. E qualquer rosnado baixo era um pedido de espaço. Isabela levou tudo muito a sério. Ela tratava o cachorro com uma gentileza que surpreendeu até mesmo Roberto. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, ela se despedia dele com um carinho na cabeça. Todas as tardes, ao voltar, a primeira coisa que fazia era sentar-se no chão e contar como foi seu dia. O cachorro ouvia tudo, sua cabeça inclinada para o lado, como se entendesse cada palavra. Roberto observava esses momentos com uma mistura de orgulho e cautela. Ele ainda não havia baixado completamente a barda. Mantinha-se sempre vigilante, pronto para intervir ao menor sinal de problema. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, algo notável começou a acontecer. O cachorro mudou. As feridas físicas sararam relativamente rápido graças aos medicamentos e curativos regulares. Mas as feridas emocionais demoraram mais. No início, o cachorro estremecia ao ouvir vozes masculinas altas. Recuava quando Roberto se aproximava rápido demais. Tinha pesadelos, acordando no meio da noite com ganidos baixos que partiam o coração. Mas, gradualmente, a confiança foi sendo reconstruída. Roberto fazia questão de ser ele quem alimentava o cachorro todas as noites, falando com ele em voz baixa e calma. Ele se sentava no chão, em vez de ficar em pé, para parecer menos intimidador. E sempre, sempre recompensava comportamentos positivos com carinho e palavras gentis. A avó de Isabela, Dona Teresa, uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso, também se apaixonou pelo cachorro. Esse bichinho tem uma alma boa, ela dizia enquanto cozinhava, sempre guardando um pedacinho de carne para ele. Quem maltratou ele não sabia o tesouro que tinha. O primeiro grande teste veio quando o vizinho do apartamento ao lado, um homem grande, barulhento chamado Josué, bateu na porta para reclamar sobre o barulho. Roberto atendeu com o cachorro atrás dele.
Josué levantou a voz, gesticulando de forma agressiva. Vocês precisam controlar esse bicho! Tá latindo de madrugada, incomodando todo mundo! Roberto sentiu o corpo tenso, preparando-se para o pior. Mas o cachorro não atacou, não rosnou. Simplesmente se colocou entre Josué e a porta, sem avançar, sem recuar. Uma posição defensiva, mas não agressiva. Era exatamente o comportamento de um cão protetor treinado. Desculpa, Josué, Roberto disse calmamente. Ele ainda está se adaptando. Vou trabalhar nisso. Josué olhou para o cachorro, então para Roberto, e sua expressão suavizou. Tá bom. Só tenta fazer alguma coisa, né? Tenho que acordar cedo. Quando a porta se fechou, Roberto ajoelhou-se e abraçou o cachorro. Bom garoto, ele sussurrou. Você fez direitinho. Protegeu sem machucar. Você é um bom garoto. Esse momento foi uma virada para Roberto. Ele percebeu que não estava lidando com um animal perigoso. Estava lidando com um cão treinado que havia sido traumatizado, mas que ainda mantinha seus instintos nobres. A partir dali, decidiu dar um nome ao cachorro. Até então, haviam apenas o chamado de garoto ou amigo, mas um membro da família merecia um nome próprio. Foi Isabela quem escolheu. Guardião, ela disse uma noite, enquanto acariciava o pelo do cachorro. Porque ele guarda a gente, ele nos protege. Roberto sorriu. Guardião, eu gostei. E assim, o cachorro que fora rotulado como agressivo e abandonado em uma rua de Campinas ganhou não apenas uma casa, mas uma identidade. Guardião, um nome que carregava propósito e honra. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. 2 semanas depois de Guardião receber seu nome, algo aconteceu que mudaria para sempre a percepção de todos no bairro. Era uma quinta-feira à tarde e Roberto estava no trabalho. Isabela havia voltado da escola e estava com a avó no apartamento. Dona Teresa preparava o jantar enquanto Isabela fazia a lição de casa na mesa da cozinha. Guardião deitado a seus pés, como sempre. De repente, Guardião levantou-se bruscamente, as orelhas em pé, o corpo rígido. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Dona Teresa, assustada, largou a colher. O que foi, bicho? Isabela também percebeu a mudança. Vovó, ele nunca faz isso. Foi então que ouviram. Vozes no corredor, passos pesados, e então a porta do apartamento tremeu com um golpe forte. Alguém estava tentando arrombar. Dona Teresa sentiu o pânico subir. Eram só ela, uma criança de 7 anos e um cachorro contra quem quer que estivesse do outro lado daquela porta. Ela puxou Isabela para perto, escondendo atrás do corpo. Fica quietinha, meu anjo, ela sussurrou, tremendo. A porta tremeu novamente, dessa vez com mais força. A fechadura velha começou a ceder. Guardião avançou, colocando-se entre a porta e sua família. Seu rosnado aumentou, profundo e ameaçador, um som que Isabela nunca tinha ouvido dele fazer. Quando a porta finalmente se abriu com um estalo, 2 homens entraram. Jovens, provavelmente com uns 20 e poucos anos, vestindo camisetas e bonés. Seus olhos varreram o apartamento rapidamente, procurando objetos de valor, mas congelaram quando viram Guardião. O cachorro estava plantado no meio da sala, os pelos do pescoço eriçados, dentes à mostra, o corpo vibrando com ameaça controlada. Não era a postura de um animal descontrolado, era a postura de um soldado protegendo o território. Que merda, um dos assaltantes murmurou. Tem um cachorro. Dane-se, o outro respondeu, puxando uma faca do bolso. É só um vira-lata. Ele deu um passo à frente. Guardião latiu, o som ecoando pelas paredes do pequeno apartamento. Era um latido de aviso, claro e inconfundível. Não se aproxime. O homem ignorou e avançou. Foi o maior erro que poderia ter cometido. Guardião moveu-se como um raio. Ele não atacou o pescoço ou o rosto como um cão raivoso faria. Em vez disso, mordeu o braço que segurava a faca, exatamente onde os músculos controlavam a mão. Era uma técnica de contenção, não de mutilação. O homem gritou, deixando a faca cair.
Guardião não soltou, mas também não rasgou. Simplesmente manteve a pressão, imobilizando o assaltante. O segundo homem tentou chutar o cachorro, mas Guardião foi mais rápido. Ele soltou o primeiro e abocanhou o tornozelo do segundo, derrubando-o no chão. Os dois homens, agora apavorados, gritaram e se debateram, mas Guardião não permitiu que fugissem. Manteve-os presos, alternando entre um e outro, sem jamais usar força letal, mas deixando claro que eles não iriam a lugar nenhum. Dona Teresa, tremendo, mas corajosa, pegou o telefone e ligou para a polícia. E então ligou para Roberto. Quando Roberto chegou 15 minutos depois, acompanhado de 2 viaturas policiais, a cena era surreal. Os 2 assaltantes estavam no chão, imobilizados por Guardião, que mantinha sua vigília com olhar fixo e postura alerta. Isabela e Dona Teresa estavam abraçadas no sofá, assustadas, mas ilesas. Guardião, ao ver Roberto entrar, finalmente relaxou. Sua cauda começou a abanar lentamente, e ele deixou os homens, trotando até seu dono para receber o carinho merecido. Roberto ajoelhou-se e abraçou o cachorro com força. "Bom garoto", ele sussurrou, a voz embargada. "Você protegeu minha família. Você é um herói." Os policiais que chegaram com Roberto ficaram impressionados. Um deles, Cabo Henrique, assobiou baixo. "Esse cachorro é treinado, né? Contenção perfeita, sem agressão excessiva. Onde você o conseguiu, Almeida?" Roberto olhou para Guardião, depois para Isabela, que agora corria para abraçar tanto o pai quanto o cachorro. "Ele foi abandonado", Roberto disse simplesmente, rotulado como agressivo. "Mas minha filha viu algo que ninguém mais viu. Ela viu um amigo." A notícia do acontecimento se espalhou rapidamente pelo bairro. De repente, o cachorro que fora evitado e temido tornou-se uma lenda local. Vizinhos que antes atravessavam a rua para não passar perto dele, agora paravam para cumprimentar. Crianças pediam aos pais para conhecer o cachorro-herói. Dona Cleusa, a vendedora de tapioca, fez questão de levar um osso especial. "Esse cachorro merece tudo de bom", ela disse com lágrimas nos olhos. Mas para Roberto, o momento mais significativo veio alguns dias depois. Ele estava sentado no sofá, Isabela encostada em um lado e Guardião deitado no outro. A menina acariciava o pelo do cachorro suavemente e seus olhos brilhavam com orgulho. "Pai", ela disse suavemente, "eu sabia que ele era bom. Desde o começo, eu sabia." Roberto puxou a filha para mais perto. "Você estava certa, Isa. Você viu além do rótulo, viu o coração dele. E me ensinou que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é dar uma chance a quem ninguém mais daria." Isabela sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. "Então a gente salvou ele!" Roberto olhou para Guardião, que os observava com aqueles olhos âmbar cheios de amor e lealdade. "Não, meu amor, eu acho que ele salvou a gente." Os meses seguintes foram de transformação para todos. Guardião não era mais o cachorro desconfiado e assustado que chegara naquele apartamento. Ele se tornou parte integral da família. Todas as manhãs, ele esperava na porta até Isabela sair para a escola, e todas as tardes estava lá quando ela voltava. Dormia aos pés da cama de Roberto, um guardião silencioso mesmo durante a noite. Roberto também mudou. A experiência com Guardião o fez refletir profundamente sobre sua própria profissão. Quantas vezes ele havia julgado alguém com base em aparências ou em rótulos que a sociedade colocava? Quantas pessoas, como o Guardião, eram boas por dentro, mas carregavam cicatrizes que as faziam parecer perigosas? Ele começou a aplicar essas lições em seu trabalho. Tratava suspeitos com mais humanidade, procurava entender histórias antes de julgar, dava segundas chances quando apropriado. Seus colegas notaram a mudança. Alguns zombaram, chamando-o de mole. Mas outros, os bons policiais que ainda acreditavam em servir e proteger, entenderam e respeitaram.
Um dia, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era da doutora Paula, a veterinária. Sargento, eu tenho uma proposta para você, ela disse. Estou montando um programa de terapia assistida por animais para crianças traumatizadas. Guardião seria perfeito. Ele entende trauma, porque viveu isso. E ele é gentil o suficiente para trabalhar com os pequenos. O que você acha? Roberto conversou com Isabela sobre a ideia. Para sua surpresa, ela ficou animada. Guardião pode ajudar outras crianças, tipo ele ajudou a gente. Isso seria incrível, pai! E assim começou uma nova fase. Uma vez por semana, Roberto levava Guardião a um centro comunitário, onde crianças que haviam passado por situações difíceis, abuso, abandono, violência doméstica, podiam interagir com ele. As mudanças eram notáveis. Crianças que não falavam há meses abriam-se ao acariciar Guardião. Jovens que haviam perdido a confiança nos adultos encontravam consolo em sua presença silenciosa e incondicional. Isabela frequentemente acompanhava, ajudando as outras crianças a se sentirem confortáveis. Ver sua filha de 7 anos ensinar empatia e compaixão a outros, usando a história de Guardião como exemplo, enchia Roberto de um orgulho que ele nunca imaginara sentir. A história de Guardião eventualmente chamou a atenção da mídia local. Um jornal de Campinas publicou um artigo: Cachorro abandonado salva a família e vira terapeuta comunitário. Canais de TV locais pediram entrevistas. Roberto, inicialmente relutante, aceitou, mas com uma condição. A história não era sobre ele, era sobre dar chances a quem foi esquecido. Na entrevista, Roberto segurou Isabela no colo enquanto o Guardião descansava a seus pés. A repórter, uma mulher jovem chamada Carla, fez a pergunta inevitável. Sargento, o senhor não teve medo? Afinal, o cachorro tinha uma placa dizendo que era agressivo. O que o fez arriscar? Roberto pensou por um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu tive medo, sim. Seria irresponsável não ter. Mas minha filha me ensinou algo importante naquele dia. Ela me ensinou que rótulos não definem quem somos. Eles definem o que os outros acham que somos. E como homem negro na polícia, eu sei muito bem o peso que rótulos podem ter. A repórter assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. E hoje, o que Guardião significa para sua família? Isabela respondeu antes que o pai pudesse. Ele é meu melhor amigo, ela disse com convicção. Ele me ensinou que todo mundo merece amor, mesmo quando estão machucados, especialmente quando estão machucados. Quando a entrevista foi ao ar, as reações foram avassaladoras. Centenas de pessoas compartilharam suas próprias histórias de animais resgatados. Alguns compartilharam experiências de como haviam sido julgados injustamente e encontraram redenção. A história tocou um nervo cultural profundo. Todos nós, de alguma forma, já nos sentimos rotulados, incompreendidos, deixados de lado. Mas nem todas as reações foram positivas. Algumas pessoas criticaram Roberto por colocar a filha em risco. Irresponsabilidade, escreveu um comentarista online. Polícia deveria saber melhor do que confiar em animal violento perto de criança. Outros questionaram se a história toda não era exagerada, sugerindo que o cachorro nunca fora realmente perigoso para começar. Roberto leu os comentários uma noite, após colocar Isabela para dormir. Guardião estava deitado a seus pés, roncando suavemente. Ele pensou em responder, em defender sua decisão, mas então percebeu que não precisava. Os fatos falavam por si. Guardião havia salvado sua família. Estava ajudando outras crianças. Vivia uma vida plena e feliz após quase ser descartado como lixo. Deixa eles falarem, ele murmurou, acariciando a cabeça de Guardião. A gente sabe a verdade. Os anos foram passando. Isabela cresceu e Guardião envelheceu ao seu lado. Ela aprendeu a ler com a cabeça dele apoiada em seu colo. Celebrou aniversários com bolo para ela e petiscos especiais para ele. Chorou em seu pelo quando teve seu primeiro desgosto na escola.
E sempre, sempre, Guardião esteve lá, constante, leal, inabalável. Quando Isabela completou 12 anos, a escola pediu que cada aluno fizesse uma apresentação sobre alguém que mudou sua vida. A maioria escolheu celebridades, atletas, figuras históricas. Isabela escolheu Guardião. Roberto assistiu do fundo do auditório enquanto sua filha, agora quase uma adolescente, subia ao palco com Guardião ao lado. O cachorro tinha pelos grisalhos ao redor do focinho agora. Suas patas se moviam um pouco mais devagar, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela mesma inteligência e bondade. Quando eu tinha 7 anos, Isabela começou, sua voz clara e firme. Eu vi um cachorro acorrentado com uma placa que dizia que ele era agressivo. Todo mundo passava por ele, ninguém parava, todos tinham medo. Mas eu não vi um monstro, eu vi um amigo que precisava de ajuda. Ela contou a história, a adoção, a adaptação, o resgate, o trabalho terapêutico. Mas então ela disse algo que fez Roberto engolir em seco, lutando contra as lágrimas. Guardião me ensinou que as pessoas e os animais não são definidos pelos piores momentos de suas vidas. Eles são definidos por como escolhem seguir em frente. Ele foi abusado, abandonado, rotulado como perigoso, mas quando recebeu amor, ele devolveu amor multiplicado. Ele não guardou raiva. Ele guardou esperança. A plateia estava em silêncio absoluto. Isabela ajoelhou-se ao lado de Guardião, abraçando-o. Ele mudou minha vida, porque me mostrou que compaixão é a coisa mais corajosa que podemos oferecer. E que todo mundo, não importa de onde venha ou o que passou, merece uma segunda chance. Quando ela terminou, o auditório explodiu em aplausos. Professores limpavam lágrimas discretamente. Outros alunos olhavam para Guardião com novo respeito. E Roberto, no fundo da sala, sentia seu coração transbordar de orgulho. Não apenas pela filha que havia criado, mas pelo cachorro que os havia ensinado tanto. Após a apresentação, vários pais se aproximaram de Roberto. Uma mãe, com lágrimas nos olhos, apertou sua mão. Obrigada por compartilhar essa história. Meu filho tem autismo e as pessoas o tratam com medo, como se ele fosse quebrado. Guardião me deu esperança de que um dia alguém vai ver meu filho como sua filha viu esse cachorro, pelo que ele realmente é. Roberto não tinha palavras. Apenas assentiu, compreendendo que a jornada que começara 5 anos atrás, em uma tarde quente de fevereiro, havia criado ondas que alcançavam muito além de sua família. Naquela noite, em casa, Isabela preparou um jantar especial para Guardião, frango cozido com arroz e cenoura, sua refeição favorita. Ela serviu em sua tigela especial, aquela decorada com ossinhos que ela mesma havia pintado anos atrás. Você foi a estrela hoje, ela disse, sentando-se no chão ao lado dele enquanto ele comia. Todo mundo te amou. Guardião pausou sua refeição para lamber o rosto dela, fazendo-a rir. Roberto observava da porta da cozinha, memorizando aquele momento. Ele sabia, como todo dono de cachorro eventualmente aprende, que o tempo era precioso. Guardião estava envelhecendo. Não havia como negar. Mas, por enquanto, naquele momento perfeito, eles tinham um ao outro. Ai, Isabela chamou, notando-o parado ali. Vem sentar com a gente. Roberto juntou-se a eles no chão da cozinha, algo que nunca teria imaginado fazer antes de Guardião entrar em suas vidas. Os 3 ficaram ali, homem, menina e cachorro, uma família formada não por sangue, mas por escolha e amor. Sabe, Roberto disse suavemente, eu passei a vida inteira acreditando que proteção significava ser forte, ser duro, não deixar ninguém entrar. Mas você, ele olhou para Isabela, e você, ele acariciou o Guardião, me mostraram que proteção de verdade vem de amar sem medo, de abrir o coração mesmo quando o mundo diz que é perigoso.
Isabela apoiou a cabeça no ombro do pai. É por isso que você é o melhor pai do mundo, porque você escutou. Roberto abraçou a filha e Guardião colocou a cabeça sobre as pernas de ambos, completando o círculo. Naquele momento, Roberto entendeu algo profundo. Quando ele congelou naquele dia 5 anos atrás, diante da pergunta de sua filha, não foi por medo do cachorro, foi porque ele reconheceu que aquela decisão o mudaria para sempre. E mudou. Mudou a maneira como ele via o mundo, mudou como ele fazia seu trabalho, mudou como ele criava sua filha. Guardião não era apenas um cachorro resgatado, era um professor disfarçado, enviado para ensinar lições que nenhum manual ou treinamento policial poderia oferecer. Nos anos seguintes, a história de Guardião continuou inspirando. Roberto começou a dar palestras em escolas e centros comunitários sobre segundas chances e julgamento precipitado. Sempre levava Guardião consigo. E sempre, sem falta, havia pelo menos uma criança na plateia cujos olhos brilhavam ao perceber que eles também mereciam ser vistos além de seus rótulos. O programa de terapia assistida por animais que Guardião ajudou a iniciar cresceu. Outros cães resgatados foram treinados e integrados. Centenas de crianças se beneficiaram, aprendendo que trauma não era sentença permanente, que cura era possível, que amor podia reconstruir o que violência havia destruído. Isabela, inspirada por Guardião, decidiu que quando crescesse queria ser veterinária especializada em comportamento animal. Quero ajudar outros cachorros como Guardião, ela disse. Quero mostrar para as pessoas que agressivo muitas vezes é só outra palavra para assustado ou machucado. Roberto a apoiou completamente, sabendo que a compaixão que ela demonstrava não era ingenuidade. Era sabedoria. Ela havia aprendido cedo que bondade não era fraqueza e que acreditar no potencial de alguém não significava ignorar riscos, significava escolher ver além deles. Um dia, quando o Guardião tinha cerca de 12 anos em idade canina, ele começou a desacelerar visivelmente. As caminhadas que antes eram enérgicas se tornaram lentas e deliberadas. Ele dormia mais, comia menos. Roberto e Isabela, agora com 14 anos, sabiam o que estava acontecendo. A doutora Paula confirmou. Guardião estava envelhecendo e seu corpo estava cansado. Quanto tempo? Roberto perguntou, sua voz quase quebrando. Difícil dizer, doutora Paula respondeu gentilmente. Meses, talvez 1 ano, mas não está sofrendo ainda. Quando chegar a hora, vocês vão saber. Isabela chorou naquela noite, abraçada ao pai. Eu não quero perdê-lo, ela soluçou. Ele é minha família. Roberto segurou a filha, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Eu sei, meu amor, eu também não quero. Mas sabe o que Guardião nos ensinou? Que o amor vale a pena, mesmo quando sabemos que vai doer no final. Ele nos deu anos maravilhosos. Agora é nossa vez de retribuir, fazendo com que seus últimos dias sejam os melhores possíveis. E foi exatamente isso que fizeram. Isabela passou cada momento livre ao lado de Guardião. Lia para ele, contava histórias sobre a escola, simplesmente deitava com ele no sol que entrava pela janela. Roberto cozinhava refeições especiais, levava-o para passeios curtos pelos lugares favoritos, tirava fotos e mais fotos, tentando capturar cada momento precioso. Guardião, por sua vez, parecia em paz. Seus olhos ainda brilhavam quando Isabela entrava na sala. Sua cauda ainda abanava, embora mais devagar, quando Roberto chegava do trabalho. E nas noites, quando a família se reunia na sala, ele deitava entre eles, um suspiro de contentamento escapando de seu focinho grisalho. Numa manhã tranquila de domingo, Guardião não conseguiu levantar. Não estava em agonia, apenas cansado. Isabela deitou-se ao lado dele no chão, acariciando sua cabeça suavemente. Está tudo bem, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Você foi o melhor amigo que alguém poderia ter. Obrigada por me escolher. Obrigada por nos escolher. Roberto ajoelhou-se do outro lado, sua mão grande descansando no flanco de Guardião. Você salvou nossa família, ele disse, a voz embargada. Você nos ensinou a amar melhor. Você é um herói, garoto. Sempre foi. Guardião olhou para cada um deles, aqueles olhos âmbar que haviam visto tanto sofrimento e depois tanta alegria. Sua cauda deu uma última batida fraca contra o chão. E então, rodeado por amor, ele fechou os olhos e partiu. O silêncio que preencheu o apartamento foi ensurdecedor. Isabela enterrou o rosto no pelo de Guardião, soluçando. Roberto a puxou para seus braços e ali ficaram, pai e filha, chorando a perda do amigo que havia mudado tudo. O funeral foi pequeno, mas significativo. Eles enterraram Guardião em um cemitério de animais nos arredores de Campinas, sob uma árvore de jabuticaba. Dona Teresa também. Alguns vizinhos apareceram e, surpreendentemente, várias das crianças do programa de terapia vieram com seus pais prestar suas homenagens. Uma menina pequena, de uns 6 anos, deixou um desenho sobre o túmulo. Era ela e Guardião, de mãos dadas sob um sol amarelo. Ele me ajudou a não ter mais medo, ela disse simplesmente. Isabela colocou a coleira laranja de Guardião sobre a lápide, junto com sua tigela favorita cheia de flores. Até logo, amigo, ela sussurrou. Vou sentir sua falta todos os dias, mas vou continuar fazendo você se orgulhar, prometo. As semanas seguintes foram difíceis. A casa parecia vazia sem o som de patas no chão de madeira. Isabela frequentemente se pegava chamando por ele antes de lembrar que ele não estava mais lá. Roberto encontrava-se olhando para o canto da sala onde a caminha de Guardião costumava ficar, esperando ver aqueles olhos âmbar olhando de volta. Mas com o tempo, a dor aguda da perda se transformou em algo diferente. Gratidão, amor duradouro, a certeza de que Guardião havia deixado uma marca permanente em suas almas. 6 meses depois, Roberto e Isabela visitaram o abrigo de animais local. Não para substituir Guardião, ninguém poderia fazer isso, mas para honrar sua memória da única maneira que fazia sentido, dando a outro cachorro esquecido uma chance. Enquanto caminhavam pelos corredores cheios de cães latindo e pulando, Isabela parou diante de uma jaula específica. Dentro, encolhida no canto, estava uma cadela vira-lata, mistura de labrador com algo indefinido. Ela era mais velha, com pelos grisalhos ao redor do focinho. Uma cicatriz atravessava seu olho esquerdo. E havia uma placa na jaula. Desconfiada com estranhos. Adoção difícil. Isabela olhou para o pai, e Roberto viu naquele olhar a mesma compaixão, a mesma determinação que havia visto anos atrás quando ela perguntou sobre Guardião. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Papai, Isabela disse suavemente, posso conhecer essa cachorra? Roberto assentiu, seu coração cheio. Claro que pode, meu amor. Claro que pode. E assim, o ciclo continuava. Uma menina que aprendeu com Guardião que todo ser merece amor, agora passava essa lição adiante. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal. Você faz parte dessa família incrível que acredita em segundas chances e no poder transformador da compaixão. Deixe nos comentários, você já deu uma segunda chance a alguém ou algum animal que todos haviam desistido? Qual foi sua história? Adoramos ler seus relatos e eles inspiram outras pessoas nessa jornada de amor e redenção. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para escolher a bondade. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes, os maiores heróis vêm com 4 patas e um coração maior que o mundo. Um abraço da nossa família para a sua. Nos vemos em breve.